E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Olá, ouvintes! Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Fabiana Pedroni e eu precisei de 3 temporadas para que finalmente tomasse vergonha na cara e gravasse um episódio como apresentadora. Foi uma estreia muito divertida para mim porque eu estive na companhia de uma mulher de escrita incrível. Eu precisei ir para São Paulo há alguns anos para conhecer uma conterrânea capixaba, a Lívia Rangel. Essa vida maluca que joga a gente pra lá e pra cá e faz questão de mostrar o quanto mudamos no caminho. Não, Titi, não. Eu não tô indo pra nenhuma São Paulo. Não precisa pegar nada, não olha a mala. Não precisa fazer lista de petiscos, tá bom? Sossega aí. Bom, nesse episódio falamos sobre mulheres escritoras. Num primeiro bloco, Lívia nos apresenta sua pesquisa e cria uma narrativa perfeita de desmistificação do processo de pesquisa. Ela também nos apresenta várias mulheres escritoras. Então, se você está nessa de pensar em projetos, precisando de ideias, ouçam porque está muito interessante. Num segundo bloco, falamos sobre a potencialidade da escrita, tanto literária quanto de pesquisa. Obrigada, Titi. Já estava me esquecendo também de alguns recadinhos iniciais. Eu quero mandar um salve, ou melhor, um abraço super apertado para 2 mulheres que conseguiram, no meio de uma pandemia, no final de um ano turbulento, me carregar para um projeto lindo de divulgação cultural para crianças expatriadas. É o projeto Waiqueca, idealizado pela ilustradora Kelly Abreu e pela nossa colunista do Pataquadas, escritora e minha amiga de infância Camila Saloto. O projeto deu vida à personagem de uma menina negra, a Queca, de 10 anos, que sai por aí fazendo amizade com outras crianças e reforçando a herança cultural brasileira, e criando memórias afetivas em crianças que estão longe de nossa terra. Nós lançamos, nas últimas semanas, um livrinho de atividades e poesias do Saci. Então eu tô feliz demais com tantas estreias. Mando também um salve para minha mãe, que nessa jornada me ajudou tanto a me tornar uma mulher de escrita, assim como o Rodrigo Hipólito, aqui do Não Pode Tocar, que mantém comigo o site notamanuscrita.com. E vive dizendo, Fabiana, escreve mais. Ah, Titi, não sei, né? Na próxima temporada, não sei se eu volto como apresentadora de novo, então eu tenho que mandar beijo pra todo mundo. Quero mandar um beijo também pra Glennis, que a gente gravou um episódio do Mashup que vai sair em dezembro, que foi muito, muito divertido falar sobre doramas. Quase também que eu mando um beijo pra Xuxa. Bom, chega, vamos lá, chega de recados iniciais, vamos pro episódio. Ah, pera, não se esqueçam de acessar a postagem original deste episódio em notamanuscrita.com para você poder conferir as referências que a gente comentou aqui com os links, tudo bonitinho. Se você estiver com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio, que na maioria dos agregadores de podcasts, isso já te leva para a postagem original. No final dessa postagem você encontra o link também para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar para a continuidade deste projeto. Contribua com 1, 2, 5 reais mensais ou qualquer valor esporádico. Agora, se não der para colaborar financeiramente, tudo bem. Só de compartilhar este episódio, de recomendar o Não Pode Tocar para novos ouvintes, vocês já nos ajudam e muito. Aproveita e siga os nossos perfis nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês nos encontram como @nãopodetocar. E quem comanda os nossos perfis oficiais é o Titi, o nosso cão podcaster maravilhoso. Dá um outro salve, Titi! Bom, lembrando também que o @nãopodetocar, o pod é com D mudo. Vamos para o episódio de hoje, no qual, como eu disse, eu converso com Lívia Rangel sobre as mulheres de escrita. Bora lá para o episódio!
A terceira temporada do Não Pode Tocar está chegando ao fim. Este é o penúltimo episódio, lançado uma semana depois das eleições municipais. O foco do episódio não será exatamente sobre política, mas, se vamos falar de mulheres escritoras, falamos de uma escrita que desafia relações de poder no patriarcado. Então, torna-se, portanto, também um ato político e de ação em vários âmbitos da vida. Antes de começarmos este episódio, eu queria falar de Dona Zita para vocês. Lá no interior da terra da minha infância, tinha uma costureira muito requisitada, que era a Dona Zita. Era uma velhinha negra que costurava tão bem quanto fazia biscoitos de leite. Eu, como todas as outras crianças, íamos na casa de Dona Zita pelos biscoitos. As mães iam pelas roupas. Os biscoitos só apareciam quando estávamos com as nossas mães. Claro, Dona Zita não era nada besta. A sua casa era do lado da escola. Imagina se ela desse biscoito para toda criança que pintasse no seu quintal. A casa da Dona Zita era, na verdade, a mais movimentada da vila. Mais ainda que a casa do homem que não era chamado de coronel, mas que era figura de tal. Muitas vezes, no final do dia, depois do trabalho na roça, a gente ia para a casa de Dona Zita. No quintal, as crianças brincavam e lá dentro a gente ouvia as gargalhadas e mais gargalhadas. Às vezes também tinha alguns silêncios bem demorados. Nem sempre as mulheres conseguiam fazer o pedido de costura. Às vezes porque a Dona Zita estava com muitas costuras já por fazer. Às vezes porque ela era uma velhinha cheia de histórias e também de palavras. Algumas mulheres saíam com sacolas, outras com lágrimas nos rostos. A movimentação era um mistério para mim. Os homens diziam que algumas mulheres iam lá aprender a costurar, por isso que demoravam tanto. Eu nunca entendi, quando era criança, que costura era essa da Dona Zita, que fazia até as aprendizes voltarem como se nada tivesse aprendido. Ou que Dona Zita ensinava uma costura que era lenta, que o seu falecido marido não a deixaria coser se tivesse vivo. De linha a linha, ponto a ponto, a Dona Zita costurava vidas. Aquilo que os homens viam como fofoca, as mulheres chamavam de informação. Aquilo que os homens diziam ser futilidade, distração, as mulheres viviam como união e resistência. E essa era a casa da Dona Zita. E por que Dona Zita é tão importante para o nosso episódio de hoje? Porque a articulação feminista acontece quando mulheres se encontram para costurar, para cozinhar, quando elas se encontram para cantar, para pintar, escrever, para gravar podcasts, quando elas se encontram. A possibilidade de diálogo é a ferramenta mais útil que temos na luta por direitos e existência. A própria fala é um direito que temos e que devemos ter muito cuidado para não ser arrancado ou apagado. Eu não sei nem se a Dona Zita ela era alfabetizada. Eu acredito que não. Talvez ela tenha aprendido a ler com estes encontros com outras mulheres, como aconteceu com a minha avó. A força da Dona Zita vinha de oralidade e da rotina. Para muitas mulheres hoje, a escrita tornou-se parte dessa rotina, um sentido de trabalho constante. E hoje, aqui com a gente, temos uma convidada muito especial que eu conheci há muitos anos e foi uma das responsáveis por me acolher lá em São Paulo, nessa transição de vida do interior para a metrópole. A Lívia, que está aqui com a gente hoje. Eu ia pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela. A gente estava aqui brincando sobre isso, como que às vezes é difícil se apresentar e eu sou péssima também me apresentando. Vou tentar apresentar a Lívia para vocês. A Lívia Rangel, ela é pesquisadora e docente de pós-doutorado em História na UFES, que é a Universidade do Espírito Santo, né, Federal. Ela integra a equipe de trabalho do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência, também da UFES. É doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, que foi lá que eu conheci a Lívia. E também fez História, né, História Social das Relações Políticas pela UFES. Eu estou lendo aqui alguns pontos do Lattes, mas algo que a gente pode pensar dessa trajetória da Lívia é que ela está inserida dentro de um debate teórico das relações de gênero e que eu soube, né, por aí, que anda arranhando alguns versos e algumas prosas. Então, hoje vai ser uma conversa sobre mulheres de escrita, né, sobre a questão da escrita, mas também entre duas mulheres que escrevem. Ei, Fabiana, maravilhosa a sua apresentação, não tenho muito a acrescentar, acho que a gente vai se apresentando ao longo da conversa, e eu ia comentar sobre isso, né, do nosso encontro há uns anos atrás em São Paulo, e das afinidades que a gente tinha com a literatura,
e com os estudos, né? Você estudando arte, eu estudando intelectuais, e nesse encontro a gente dividir casa em São Paulo, como mulheres também muito diferentes, né? Mas com afinidades, e a escrita, né? Ela entra justamente também nesse debate sobre o feminismo, a minha aproximação com os debates sobre gênero e mulheres na história. E acho que você fez uma apresentação muito louvável, então eu não tenho nada a acrescentar. Ai, gente, eu fiquei pensando muito sobre essa época, né, quando eu pensei, vamos gravar um episódio com a Lívia, que a gente entrou em contato, e aí depois que eu descobri que a Lana aqui do podcast também foi sua aluna, essa coisa dos encontros, né, dessas voltas e como que isso é importante. E aí dentro desse processo eu me recordei muito da Dona Zita, porque quando eu comecei a ler os seus artigos e a me aproximar de fato mais da sua pesquisa, eu notei como que esse espaço de troca, ele é importante, né? Esse processo de mobilização das mulheres, como que ele é não só importante, mas ele também é gradual, ele tem o seu tempo, né? A mulher, ela poder escrever, passar por esse processo de começar a escrita, é um processo muito longo. Pensando até mesmo na gente, né? De adentrar no ensino superior, de entrar para a área acadêmica e continuar investindo na escrita, mesmo que muitas vezes dentro da escrita literária e dentro da escrita acadêmica, nesses meios, né? Como que esse processo, ele, na verdade, é longo, né? Queria perguntar para você um pouco como que foi essa sua entrada, vamos dizer, né? Se você tem alguma memória que pode ser interessante para a gente começar a conversar de uma forma um pouco mais descontraída, né? Sobre essa nossa relação com a escrita. Nossa, Fabiana, a minha relação com a escrita também como a gente lida com a memória, né? Já depois que a gente começa a se habituar a escrever, isso vira uma prática, isso vira o seu dia a dia, como você disse, é o seu trabalho também. A gente começa a tentar remontar na memória de onde isso veio, porque é uma espécie de ofício que é um ofício libertador, e por ser mulher, escrever sendo mulher, os espaços que se abrem para uma mulher quando ela escreve, ou que se fecham quando é uma mulher que escreve, e você começa a buscar isso na memória, né? De onde veio essa vontade, que eu associo muito a uma curiosidade, né? Uma espécie de investigação, assim, de quem você é, das pessoas que estão à sua volta, de um mundo que você quer entender, e a partir da escrita você se aproxima mais das possibilidades de entendimento desse mundo. E para mim sempre teve uma relação com uma solidão que eu sentia na infância, mas que não era uma solidão nem um pouco triste, era uma solidão criativa, e a escrita também estava muito associada à música para mim, então eu escutando música, prestava atenção nas letras, e para mim as letras de música eram versos, eram poemas, e assim, as minhas primeiras tentativas de escrita aos 6 anos, 7 anos, quando eu fui alfabetizada. É interessante porque minha mãe guarda alguns papéis, né, uma letra terrível, mas legível, e umas tentativas de escrever versos muito simples, muito bobos, assim, mas com uma criatividade já evidente ali, né, que dizia um pouco de como eu percebia o mundo a partir da minha cabeça de uma menina de 6 anos que morava no interior, e que ouvia Raul Seixas, né, ouvia Gal Costa, ouvia os cantores que o pai colocava no rádio do carro, e eu sempre fazendo essa relação, assim, de como a escrita, para mim a grande descoberta do meu mundo infantil foi perceber que eu tinha a capacidade de ler. Então, quando eu aprendi a ler, eu gostava de mostrar para as pessoas como eu lia rápido, e como eu tinha essa habilidade desenvolvida. O passo seguinte foi mostrar que eu conseguia escrever. E aí eu fazia as leituras, né, e todo mundo sempre aplaudia, mas quando eu busco na memória, é sempre essa lembrança muito gostosa, assim, de eu tentar escrever como uma possibilidade de interagir com o mundo, né, e fazer as pessoas interagirem comigo. Claro que depois você entra na adolescência, e na adolescência é curioso, porque tudo é um drama. Eu era muito dramática na adolescência, eu tinha sempre diários, então eu escrevia em diários, e aí eram os meus dramas amorosos, as minhas decepções, as minhas alegrias também, as tensões de amizade,
e o medo da morte, né, eu sempre tinha isso nos meus textos, o medo de que as pessoas que eu amava morressem, e aí sempre escrevi essa prosa de cotidiana, né, das minhas impressões e sentimentos dos dias que passavam, mas também arriscava uns versos, que eu sempre julguei como muito bobos e banais, mas era um exercício que eu estava fazendo, né? E isso me trazia de volta com... Eu ia para o mundo, voltava para o meu, e quando eu retornava para esse mundo, que era um mundo habitado por muito mais gente, eu voltava com outra cabeça, né? Com uma impressão diferente das coisas que eu tinha vivido. Então sempre foi um exercício meu escrever, uma espécie de entender como eu poderia me constituir enquanto pessoa sem me esconder demais. E aí depois passa a adolescência, eu pensava o que eu quero fazer da minha vida, é escrever, né? Mas eu não pensava em ser escritora, sempre achei a escrita, o título de escritor, muito além das minhas possibilidades. Até porque eu sempre associava a escrita a homens. Então eu achava que alguém que publicava um livro era um homem muito importante, né, que tinha uma biblioteca imensa e que tinha se formado em excelentes escolas e universidades. Eu tinha essa ideia romantizada do que era ser um escritor e achava que isso jamais seria uma realidade para mim. Então eu queria ou fazer jornalismo, eu também romantizava o jornalismo, achava que escrever, eu amava a máquina de escrever, o barulho da máquina de escrever, e depois que o computador chegou, eu já visualizava horas sentada na frente do computador, eu fazia esse exercício bobo, né, de sentar e ficar transcrevendo coisas, nem era escrevendo, transcrevendo, e como uma coisa que me dava muito prazer, assim, uma espécie de realização estranha, porque eu também gostava de fazer outras coisas, né, não só de escrever. E aí, bom, processo vestibular e tal, vestibular não era Enem na época, muito difícil, eu sempre estudei em escola pública, né, e eu entrei para História na Universidade Federal de Viçosa, sem saber muito bem o que eu queria, porque eu sempre gostei de História, era a minha matéria predileta na escola, e eu vou fazer História. E um pouco politizada também, tinha essa questão da politização, né, meu pai sempre foi uma pessoa que conversou muito sobre política em casa, e eu achava que História tinha a ver comigo, mais do que qualquer outra. Percebi que eu podia me tornar uma pessoa inteligente, informada, muito instruída, né? E conseguir, com essa formação, escrever. Foi um processo também profundamente doloroso. Eu tropecei bastante, recebi muitas críticas de professores, eles diziam que eu era muito retórica, muito poética, literária, e na História isso é pouco tolerado, né? Então eu recebi muita crítica, mas eu não me deixava derrubar muito fácil, então eu insistia e aprendia, né? E acabei formando também uma espécie de escrita muito própria, que eu considero um estilo muito próprio. Eu me adequo, obviamente, às metodologias da História, mas eu também gosto de arriscar. Então eu vou assim, me arrisco, escrevo de maneira um tanto livre, tento incutir assim na minha escrita as minhas elucubrações, aquilo que me traz inquietação, sem ficar muito preocupada com a formatação acadêmica, embora os meus textos sejam predominantemente acadêmicos, né? Foi assim, o meu processo de escrita ainda não está acabado, eu não cheguei eu estou em construção, acho que você pode compartilhar isso comigo, né, como mulher que escreve, como uma intelectual, como você é, né? E eu acho que você pode compartilhar essa sensação de que a gente está sempre aprendendo, e é um exercício diário. Eu sempre escrevo e reescrevo, eu edito muito os meus textos, eu sou muito preocupada com a estética do texto, com a forma e com o que está dentro dele, né? E aí eu acho que isso que você falou no início, que eu me arrisco agora em versos, em prosas, é uma coisa anterior, mas eu estou criando coragem de começar a mostrar esses escritos, até porque eu acho que a qualidade mudou, né? Porque eu também não sou mais a mesma pessoa. Então é isso, a escrita ela é de longa duração, a minha relação com a escrita ela é muito profunda, e é tão profunda porque a minha relação com a leitura ela também foi muito intensa. E eu fico imaginando uma pessoa que se alfabetiza mais tarde, né, numa idade adulta,
e como que deve ser uma sensação, como eu senti na infância, uma sensação vitoriosa, assim, você decodificar uma coisa que antes estava codificada e que você não tinha acesso, e o mundo se transforma absolutamente. Cada livro que eu leio, eu mudo um pouquinho por dentro. Então, e a escrita é igual. Cada vez que eu tento uma coisa nova, eu também me transformo um pouco. E aí também essa dificuldade, muitas vezes, de a gente ficar preso dentro de um estilo de texto, né? Dentro de, agora eu estou escrevendo um artigo acadêmico, eu vou esquecer completamente tudo que eu gosto, do que eu gosto de escrever, o modo como eu escrevo é impossível. É muito interessante isso que você disse, dessa movimentação, né? De você sair e voltar para dentro da sua própria escrita. E esses encontros, eles são importantes, né? Muito interessante. Se a gente pensa desse sentir a própria escrita, acho que ela nunca finaliza, né? Isso, como você disse, eu compartilho completamente, né? Dessa sensação que a gente vai construindo a própria escrita, mas toda vez que eu volto num texto, mesmo que da semana passada, eu fico, acho que eu ainda quero mudar isso, acho que eu ainda quero mudar aquilo. A gente nunca termina um texto, né? A gente está sempre modificando, não só o texto, mas a gente como escritora. E agora eu entendo, agora que você disse esse ponto sobre ser escritora, que eu não entendia muito bem por que isso me incomodava, possivelmente por essa relação com o ofício masculino. Eu não tinha parado para raciocinar sobre isso, né? Como que essa figura do homem escritor faz a gente, às vezes, ter aquele receio de dizer eu sou escritora, por mais que eu escreva e me dedique a vida inteira, né, à escrita. E se a gente pensa nessas relações, há uma aproximação muito grande dentro do seu trabalho, da sua escrita, ações também feministas. Eu lembro que quando eu te conheci em São Paulo, eu ainda, né, era muito imatura em muitas coisas, né, vindo do interior do estado. Não compreendia tão bem essas relações de gênero, os discursos, né, eu estava dentro de uma outra bolha que foi muito, muito difícil e longo esse processo, né, de encontro com essas outras realidades. E eu lembro muito de você falando sobre discursos de gênero, ficando nervosa em várias situações, sabe? Com o mundo, né, desse enfrentamento com o mundo. E hoje eu entendo melhor as suas falas daquela época, né, de pensar dessas relações entre a escrita e o feminismo, né, as escritas feministas. Que eu não sabia direito que na época era um pouco isso que você pesquisava. Eu lembrava que você trabalhava com cartas, e eu achava isso fascinante, você dizer que achou uma caixa com cartas, né? E, gente, uma caixa com cartas, eu queria muito ler essas cartas, e eu ficava nessa, né? Se a gente for pensar, então, dentro do seu trabalho, dessas relações, né, entre a escrita e o feminismo, como que você chegou a esse ponto da pesquisa, assim, né? Como que a sua pesquisa, ela também surge dentro da sua própria escrita, né? Nossa, Fabiana, você falou tanta coisa aí que eu queria comentar. Eu vou pegar a última coisa que você falou e depois eu retomo. Parece para mim que os meus objetos de pesquisa, eles acabaram me escolhendo antes de que eu pudesse escolhê-los. Então, assim, eu nunca me identifiquei com orientadores, professores que diziam para mim que eu devia pesquisar. Eu sempre achei isso muito estranho, né? Nunca foi muito a minha praia. Eu gostava de ter essa independência, de sentir uma empatia, uma aproximação com os meus objetos de estudo. Eu ia passar um tempo naquilo. Então, as coisas foram acontecendo para mim, por exemplo, foi na graduação, né, que eu comecei a pesquisar gênero, a ler sobre gênero. Eu sempre me senti um pouco feminista sem entender o que significava essa palavra. A minha geração, a gente não estudava mulheres na escola, isso, né? As mulheres não apareciam no currículo, na fala dos professores, nas aulas de história, embora eu gostasse muito, mas era sobre guerra, né, sobre grandes homens, grandes personagens, episódios muito marcantes, e, por exemplo, a história do cotidiano, né, a presença das mulheres mesmo nas revoluções, elas não apareciam. Isso é muito recente, né? Como isso vai transbordando
dos estudos acadêmicos para os currículos, isso é muito recente, principalmente nas escolas públicas. Acho que não principalmente nas escolas públicas, não. Acho que em todas as escolas de ensino médio fundamental, esse é um processo muito novo. A gente, quando vai estudar ensino de história, né, a gente também está pensando na transformação curricular para que essas personagens, esses objetos novos, né, que vêm desde uma perspectiva muito nova e inovadora, no olhar da história para o passado e também para o presente, isso é bastante recente. Então, na graduação, foi assim, um desvendar, as coisas começaram a aparecer para mim e eu comecei a estudar imprensa e um professor me chamou para trabalhar no laboratório de pesquisa histórica que tinha aberto há pouco tempo na universidade, era dentro da biblioteca. Então, ali eu comecei a pesquisar imprensa, né? Comecei a pesquisar revistas que estavam na biblioteca, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, e ali ele começou a me instigar a pensar nas representações de mulheres, na publicidade, nos textos que apareciam nos editoriais, a estudar as representações femininas no Brasil republicano. Esse professor marcou muito a minha vida na graduação, porque ele foi orientado pela Mary Del Priore, ele não pesquisava gênero, mas ele foi orientado por ela no doutorado, então ele tinha essa aproximação, embora ele não fosse especialista na área de gênero e história das mulheres. E ele foi abrindo assim, trazendo, me trouxe para essa área junto com uma outra amiga, depois ele trouxe mais estudantes para o tema de gênero, e ali eu comecei a pensar nas questões que tinham a ver com o feminismo, uma coisa foi trazendo, foi me levando a outra. E aí eu comecei a estudar nomes de mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, mulheres que tinham produzido muito, que tinham atuado na política, mulheres que, né, participaram da vida cultural, e eu ficava pensando, onde que elas estavam esse tempo todo? E aí a gente fica analisando, né, o olhar, o ponto de vista, a pergunta, depende muito de quem vai fazer o estudo. As perguntas que você faz também tem muito a ver com o lugar ao qual você se situa, né, então as questões de gênero, elas tentam desconstruir os essencialismos, né, a ideia de que eu sou uma mulher porque a minha biologia definiu a minha identidade de gênero, a gente burla essas fronteiras, mas ao mesmo tempo existe, obviamente, um imperativo de gênero que me coloca no mundo e que faz com que o mundo me leia como mulher, e eu também me leio como mulher, né, porque eu me identifico com essa identidade. No entanto, por que a história ela é predominantemente marcada pela figura masculina, né? Por que são os homens que estão fazendo história? Onde estavam as mulheres? Elas estavam em casa? Claro que não, e aí quando você começa a analisar essas fontes, as possibilidades elas se multiplicam infinitamente. E aí eu fui me embrenhando e escrevi a minha monografia, puxando muito para o lado do feminismo, né, querendo entender ali como que essas mulheres que participavam do movimento sufragista, por exemplo, como que elas interagiam com essas revistas, né, se elas participavam, se elas escreviam, como que também elas interiorizavam ou não essas representações, essas ideologias, né. E aí, depois eu fui, obviamente, no mestrado, ampliei, né, na verdade não ampliei, me aprofundei, foquei ainda mais e vim estudar as mulheres intelectuais capixabas que estavam escrevendo na imprensa pensando o feminismo, nesses anos 20 e 30, quando o feminismo, que a gente chama de feminismo sufragista, encabeçado por Berta Lutz, que hoje muita gente já ouviu falar, com as mídias, né, com as redes sociais, as pessoas ouvem mais falar, sempre que chega em data comemorativa, ela é uma figura lembrada, mas na época em que eu estava estudando, a Berta Lutz era uma ilustre desconhecida para a maioria das pessoas, também na universidade, né? E aí eu vim, não existia nada, nenhum estudo sobre feminismo no Espírito Santo, então assim, eu tive que ir atrás e tive que fazer um recorte, porque 2 anos você não tem tempo de fazer muita coisa, e aí eu fui pesquisar a revista Vida Capixaba, que é uma fonte ainda muito a ser explorada em relação à história do Espírito Santo. E aí, lá na revista Vida Capixaba, eu fiz um recorte, de 1924 a 1964, e durante todo esse período, são centenas de edições, de volumes da revista Vida Capixaba, e ali, por conta desse olhar, né, por conta dessa pergunta que eu fiz sobre
como o feminismo estava sendo discutido no Espírito Santo, se as mulheres estavam falando sobre o feminismo, como elas estavam discutindo essa temática, quais as preocupações que envolviam os discursos e as relações de gênero, pensando no olhar, no ponto de vista das mulheres que escreviam na imprensa aqui no Espírito Santo. E aí eu encontrei, né, para minha surpresa e alegria, uma quantidade bem significativa de textos de mulheres capixabas que estavam escrevendo sobre feminismo. E aí foi possível identificar, né, fazendo uma comparação com as principais correntes feministas no Brasil do início do século XX, paralelos com o Espírito Santo. Então, a partir, por exemplo, da minha pesquisa, que foi sobre os discursos feministas na vida capixaba, nos anos 20 e 30, me levou para a minha pesquisa de doutorado. Então, se você for perceber, eu vou falar um pouco do que foi, bem rapidamente, mas se você for perceber, foi engatilhando, né? Ali, curiosamente, eu acabei chegando, um professor me atraiu para a temática, e eu, obviamente, me apaixonei, porque eu sempre senti essa necessidade e sempre me vi um pouco como dissonante, quando se pensava qual é o ideal das meninas do interior. A maioria das minhas amigas se casaram muito cedo e tiveram filhos muito cedo. Eu passava ao largo, muito longe da vontade de me casar, de ter filhos, então, jamais. E eu me sentia um pouco deslocada. E eu não entendia por quê, né? E achava, muitas vezes, estranho, eu era confrontada. Você sabe, né, interior, como as coisas funcionam. Me questionavam se eu era heterossexual ou se eu era homossexual, todas essas ideias que meninas, né, e jovens carregam pelo fato de eu não ser namoradeira, de eu estar preocupada com outras coisas. E aí isso tudo foi chegando para mim e foi muito fácil me identificar com os debates sobre o feminismo, entender o que aquelas mulheres estavam falando e sentir essa assimilação. E aí, no doutorado, eu peguei uma personagem, que é a Lídia Bezuchet, que já tinha aparecido na minha pesquisa de mestrado, e ela foi uma figura que me marcou muito quando eu fui pesquisar, quando eu estudei no mestrado. E aí eu puxei a Lídia, tirei a Lídia daquele grupo de mulheres capixabas, e aí eu fui descobrir quem era essa mulher. E aí, com a ajuda de um professor aqui do Espírito Santo, Francisco Aurélio Ribeiro, que é um estudioso, né, um pesquisador sobre as mulheres escritoras capixabas, escreveu vários livros e é uma referência, ele me ajudou muito a construir o meu projeto de doutorado. E aí a Lídia era uma escritora, historiadora, romancista, ensaísta, escreveu livros infantis, lembrando de você, que está entrando nessa área, fiquei super curiosa, depois a gente pode conversar. E aí ela era essa personagem um pouco escondida, porque aqui no Espírito Santo não se falava muito dela. Na imprensa, ela participou, ela escreveu sobre feminismo com opiniões muito enfáticas, né, muito combativas. E aí eu fui descobrir quem era a Lídia. A Lídia, ela se envolveu com o Partido Comunista, ela era uma comunista, foi comunista até 1935, 36. Depois ela se filiou ao trotskismo, e depois ela abandona a política e mergulha de cabeça na militância cultural, mas a maneira como ela percebia o feminismo era completamente diferente do feminismo da Berta Lutz, do feminismo sufragista. E aí, no meu doutorado, a partir do momento que eu comecei a estudar Lídia, me levou ao companheiro dela, que era o Milton Freitas. Então, aí foi um outro universo que se abriu para mim, porque os dois, né, como perseguidos políticos do regime da ditadura de Getúlio no Brasil, que se instaura a partir de 37, mas que começa antes, né, a perseguição e a repressão, os dois vão embora do país, eles vão morar na Argentina, eles passam 10 anos, eles vivem 10 anos, uma década na Argentina, e lá eles mobilizam, né, a cultura, eles militam pela literatura e eles passam a divulgar a produção literária e artística do Brasil na Argentina e, por consequência, né, a Argentina, nesse período que era os anos 30 e os anos 40, ela recebe exilados de muitas partes do mundo, principalmente da Espanha, que tinha passado pela Guerra Civil Espanhola, e ali eles se unem a um grupo, né, muito heterogêneo de intelectuais, e eles se conformam como figuras de referência no processo de mediação cultural, porém política, né, não deixa de ser política, entre o Brasil e a Argentina. E o meu projeto de doutorado
ele foi estudando esses dois intelectuais. O feminismo aparece porque a Lídia era uma mulher feminista, embora ela negasse o rótulo. Assim como a Pagurria não gostava de ser chamada de feminista, assim como a Eneida de Moraes, assim como a Ercília Nogueira Cobra, Maria Lacerda de Moura, todos esses nomes, né, que estão ali orbitando a luta pelos direitos das mulheres nos anos 20 e 30, várias delas que são vinculadas à preocupação com a temática das esquerdas, né, com o projeto libertário de sociedade, elas não gostavam do termo feminista, né, elas não se identificavam, elas combatiam porque elas associavam o feminismo à atuação das mulheres que elas consideravam burguesas, as mulheres que tinham propostas mais liberais, que não estavam querendo mexer no status quo, né, que estavam ali negociando com a ordem social. Elas queriam uma revolução. A Lídia era uma dessas mulheres. E aí o feminismo aparece porque ela funda uma associação junto com outros importantes intelectuais e profissionais da época, que é a União Feminina do Brasil. E ali, novamente, né, eu me aprofundo na temática do feminismo e volto com toda a força no pós-doutorado para discutir gênero e para discutir as teorias feministas, pensando, no caso, as mulheres fotógrafas na América Latina. Então, se você for pegar esse percurso, todas as vezes que eu parecia que estava saindo dos estudos de gênero, dos estudos sobre a história do feminismo, eu era empurrada de volta para ele, para esses dois campos, porque isso tem a ver comigo, né? Isso tem a ver com as minhas militâncias, com as minhas lutas, com as minhas questões, e eu acho que está muito associado. Por isso, quando você chama atenção para essa minha colocação, de que a escrita ela é muito fluida para mim, porque as ideias elas estão fluindo, né? Então eu não consigo simplesmente, as ideias fluem também porque tem a ver com as minhas experiências, e as minhas experiências elas estão atravessadas por leituras muito variadas. Eu leio história, mas eu leio literatura, eu leio textos teóricos e eu leio livros de poesia. Eu estou lendo o tempo todo. E essa diversidade de referências também acaba entrando nas minhas expectativas de pesquisa, né? E aí eu não consigo, de fato, me formatar. E aí também tem a ver com isso que você falou, disse isso aqui, né? Eu mudei bastante, tal como você disse que sente que amadureceu, eu também amadureci. Eu era muito enfática, acho que você deve ter sofrido um pouquinho comigo quando a gente morou juntas, assim. Eu era muito enfática, incisiva, difícil, um pouco maleável, né? Eu sinto que hoje eu consigo conversar melhor com as pessoas, me expressar melhor, sabe? E isso tem a ver justamente com a intensificação do meu projeto de vida, que é um projeto de estudo e de escrita. Não tem como, eu não vejo possibilidade de você não se tornar uma pessoa melhor se você continua se aprimorando enquanto indivíduo, né? E para mim esse aprimoramento está relacionado com o esforço de entender aquilo que você não compreende, aquilo que não estava dentro do seu foco, do seu limite, né, de visão. E aí você vai ler sobre mulheres negras, feminismo negro, interseccionalidade, você vai ler sobre teoria queer, você vai ler sobre mulheres transexuais, o universo, entende? E a escrita para mim é isso, é um universo, eu não compreendo quem escreve sobre a mesma coisa a vida inteira. Para mim a escrita, ela se transmuta, né? E essa transmutação tem a ver com as nossas curiosidades. Enquanto houver curiosidade, a escrita ela vai ser interessante. Nossa, é aquela hora que a gente fica assim, gente, quanta coisa interessante. E eu tô aqui com a pauta aberta e pensando, e agora, gente, o que eu pergunto? Porque é tanta coisa que você colocou, tanta coisa interessante de se falar. E juntando tudo isso, né, do seu percurso de pesquisa, do seu percurso como uma mulher de escrita, foi muito importante você ter colocado todos esses pontos, de ter feito essa narrativa completamente envolvente, para mostrar também uma certa desmistificação do processo de pesquisa. A gente já teve alguns comentários, né, de ouvintes que entraram em contato com a gente e tudo mais, quando a gente grava episódios falando sobre processo criativo e tudo mais, falando como que às vezes você ouvir o processo criativo, o processo de pesquisa do outro, faz a gente perceber
que a vida está envolvida naquilo que a gente pesquisa, né? Aquilo que você diz, você vai girando em torno da sua curiosidade, e a sua curiosidade, ela vira pesquisa, e a sua pesquisa, ela vira vida também. As coisas não estão desconexas. Quando a gente está buscando um projeto de pesquisa, né, aquele momento fatídico de estou saindo da graduação, ou estou entrando no projeto de graduação, né, pensando que a gente também é educadora, acompanha esse processo, né, dos alunos, que vem aquele medo, e agora, o que eu vou pesquisar? Aquilo que te incomoda, aquilo que te dá curiosidade. E é muito interessante dentro da sua narrativa perceber como que, partindo de um ponto, chegando a outro, e ela envolve a imprensa, que era algo que eu não tinha a menor ideia quando a gente conversava. E aí, quando eu fui me deparar com a sua produção, eu fiquei, mas espera, você não trabalhava com cartas ou algo assim, gênero? O que a imprensa tinha a ver com isso? Né? E eu não sabia, na verdade, que o que você estava pesquisando era também em relação ao Espírito Santo. Pensando igual você falou, né, no ensino de história a gente tem toda uma formação curricular voltada também para uma história local, para buscar essa história local, partir de algo que é a partir daí trabalhar alguns conceitos de história. E enquanto estava falando eu fiquei me perguntando, sabe, por que a gente não falava de Espírito Santo, né, era muito, muito raro a gente ter esse encontro, quem dirá mulheres escritoras que eram aqui capixabas. Então, quando eu abri os arquivos dos seus artigos e fui vendo que você trabalhava com o Espírito Santo, isso foi às vezes a gente não tem ideia da potência de discurso que está ao nosso lado. E o quanto que é importante a gente pensar todo esse processo, todo esse caminho de luta feminista e que a gente não chegou até aqui do nada, né? Principalmente quando a gente pensa no local. Eu fiquei pensando dessas relações com a imprensa, que a Lídia, ela fez publicações também na revista Vida Capixaba. Como que eram essas publicações, assim, o teor das publicações, como que essas mulheres, elas começaram a se tornar mulheres escritoras aqui no estado? Então, essas mulheres, elas eram mulheres, a gente tem que pontuar isso, mulheres com uma posição social privilegiada. Então, elas vinham de uma formação escolar, né, primária, e muitas delas se formaram normalistas, e me parece que o ensino, ele tinha uma preocupação maior com a erudição, né, então eram mulheres muito eruditas, muito estudiosas, dominavam o francês, então elas eram mulheres que por isso eu me senti muito à vontade de chamá-las de intelectuais. E ainda assim, Fabiana, quando a gente chama uma mulher de intelectual, causa estranhamento, tá? Me questionaram, mas como assim mulheres intelectuais? Causou estranhamento, muita gente estranhou. E isso eu acho que tem a ver justamente com o estranhamento que causa uma mulher ser escritora, ser intelectual, né? Possuir um capital intelectual muito forte, um capital cultural. Isso gera um estranhamento. Naquela época isso também acontecia. Mas a Vida Capixaba era uma revista que recebia muito bem essas mulheres, era uma revista literária, uma revista cultural, que também tinha sua seção de vida social, então era uma revista que se chamava na época de Variedades, e também falava muito de política, mas era uma revista que comportava, digamos assim, o que era considerado uma característica feminina, né? Você escrever versos muito, muito floreados. Mas ali nesses espaços que eram considerados tradicionais de as mulheres participarem, existiam essas que abriam brechas. E essas brechas sempre vinham como contrapartida com uma resposta enfática sobre o lugar da mulher, que a mulher deveria ocupar o lugar na casa, cuidando da família, né? Aquela norma de que a mulher ela nasceu para ser esposa, mãe e dona de casa. A mulher recatada e do lar, né? Como a gente está assistindo hoje uma tentativa de reformular e reinvestir nessa identidade feminina. Então essas mulheres elas abriram brechas, e essas brechas elas foram muito potentes, porque elas foram discutir feminismo num periódico que tinha lá as suas possibilidades, né? Mas era um periódico bastante conservador. E elas ali, obviamente que elas marcaram o território. E elas não foram homogêneas da maneira como elas se expressaram sobre o feminismo. A Lídia Bezuchet, como eu falei, ela já vinha nesse período, quando ela escreve na Vida Capixaba,
mais ou menos ali em 1927, 1931, 32. Ela escreve nesse recorte, né, durante esse período. E ela já tinha vínculo com o Partido Comunista. Os irmãos dela faziam parte da Juventude Comunista. Então, as reuniões que aconteciam na casa dela. Quando a gente percebe, assim, ela já tinha uma consciência, ela já tinha muito próxima à escrita, a maneira de ela pensar, a denúncia social. Então, ela era leitora de Marx, ela era leitora de Lima Barreto, ela lia essa de Queiroz, né? Então, ela tinha uma perspectiva social, assim, de denúncia muito forte, e ela colocava isso nos textos dela. Quando ela vai discutir o feminismo, ela destoa bastante das outras companheiras que estão escrevendo também sobre o feminismo, como a Guili Furtado Bandeira, a Judite Leão Castelo, a Maristela de Novaes, mulheres capixabas que participavam desse debate público sobre o feminismo, porque ela dizia que não acreditava que o voto, que o sufrágio feminino fosse trazer conquistas para as mulheres brasileiras, porque elas não possuíam a consciência política da sua condição de mulher. E a condição de mulher envolvia as relações patriarcais, né, uma relação de dominação e de poder. Ela já trazia isso um pouco na escrita dela na Vida Capixaba, e aí existem episódios que, né, indicam que a Lídia foi muito discriminada por conta dessa posição mais combativa, uma posição mais vinculada a um pensamento social. Ela foi... há indícios, né, muito fortes de que ela tenha sofrido preconceito e foi discriminada por isso aqui no Estado. Quando ela vai embora para o Rio de Janeiro, ela mergulha de cabeça na militância. E essas mulheres que ficam, elas continuam negociando com a ordem social, com os poderes instituídos, e elas conseguem se estabelecer. E, ao se estabelecerem, elas conseguem cargos, posição, reconhecimento, elas conquistam o voto junto com as mulheres brasileiras, né, que estão lutando por isso. Aqui em Alegre, se eu não me engano, uma mulher consegue o primeiro título eleitoral nos anos 20, ainda no final dos anos 20, antes da instituição do voto feminino pelo Código Eleitoral, mas são essas que ficam, foram aquelas que tiveram sucesso em negociar com os poderes, né, em negociar com os homens e com a ideia majoritária de que o poder era masculino, e de que o poder de fala e de expressão sempre prevalecia o masculino. E aquelas que foram embora, como a Lídia Bezuchet, foi para o Rio de Janeiro, como eu me esqueço o nome dela, a Idene Colucci, que também ficou muito conhecida. A Idene Colucci, ela ficou mais conhecida que a Lídia Bezuchet, porque ela aparece no livro do Graciliano Ramos, né, Memórias do Cárcere, quando ele narra ali as suas experiências como preso político na ditadura Vargas. O nome da Idene Colucci aparece. A Lídia Bezuchet era pouco conhecida. Depois da minha pesquisa, começam a surgir, assim, do doutorado, né, começam a surgir pessoas, nossa, já ouvi falar da Lídia, como historiadora, por exemplo, porque a Lídia foi uma grande pesquisadora sobre Dom Pedro II, sobre o Barão de Mauá, né, o Barão do Rio Branco. Ela era uma pesquisadora sobre o século XIX no Brasil, e ela é conhecida como historiadora, mas como essa mulher militante, feminista, depois ativista cultural na Argentina, né, escritora de romances, ela é pouquíssimo conhecida. E aqui no Espírito Santo, a memória dela, por conta dessa relação que ela tinha com as esquerdas, foi apagada. Com a fundação aqui no Espírito Santo, em 1947, se eu não me engano, da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, que era um espaço que pretendia institucionalizar o papel dessas mulheres intelectuais na cultura capixaba, o nome da Lídia foi rechaçado, assim, então ela foi excluída das mulheres que iriam possuir cadeira na Academia Feminina Espírito Santense de Letras aqui. Então, assim, as brechas, elas aconteceram, essas mulheres conseguiram negociar, abriram espaço, estabeleceram um território de debate, mas nem todas elas foram compreendidas a ponto de serem aceitas, né? Então, isso tudo varia muito. A Lídia, especificamente, a Idene Colucci, elas vão sofrer com esse esquecimento e elas vão passar por esse processo de esquecimento, mas hoje, quando a gente fala dessas mulheres intelectuais, os nomes das duas despontam, assim, há uma curiosidade muito grande, uma carência, assim, em compreender melhor como foi a vida dessas mulheres, porque foi uma vida muito rica em escrita, em produção, principalmente a da Lídia,
A Lídia publicou mais de 20 livros, né, metade deles publicado na Argentina, em espanhol, depois traduzidos aqui no Brasil. Então, foi uma mulher que não nasceu no Espírito Santo, mas passou parte da sua infância e juventude aqui no estado, e tinha um vínculo muito forte com o Espírito Santo. A família dela morou o resto da vida aqui, o pai dela faleceu aqui no estado, e, no entanto, né, de maneira intrigante, ela ficou esquecida na historiografia, tanto ela quanto o marido, que era um homem negro, mas não era lido como negro, né? O Milton passou pelo processo de branqueamento como um intelectual, mas era um homem negro. Então são duas figuras, duas personalidades muito importantes para a história literária, cultural e política do Espírito Santo, que ficou esquecida. Então, nesse sentido, eu me vinculo à história do Espírito Santo, né? Eu sou uma pesquisadora, eu não me entendo como uma pesquisadora regional. Como eu disse para você, eu sou muito curiosa, eu pesquiso muitas coisas. Se você for olhar sobre as coisas que eu escrevo sobre coisas diferentes. Às vezes você pega um currículo, há toda uma ficha corrida, né? A pessoa sempre escrevendo sobre a mesma coisa, variando de período. Eu gosto de pesquisar sobre coisas diferentes, me aventurar e me desafiar. Por exemplo, como eu falei agora, eu estou estudando mulheres fotógrafas na América Latina, né? Brasil, México e Argentina. Uma loucura, assim, porque eu tenho que ler uma infinidade de coisas, várias coisas muito novas, mas isso me provoca. Então, eu não me vinculo especificamente, eu não me vejo como uma pesquisadora regional. Mas a história do Espírito Santo está muito relacionada à minha pesquisa, né? E eu tenho muito orgulho disso, eu fico muito feliz de contribuir. Depois eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2011, e desde então você não teve nenhum trabalho estudando feminismo no Espírito Santo nesse período, né? No início do século XX. Você encontra um trabalho ou outro que está discutindo os anos 80, mas tudo ainda muito incipiente. E a pergunta que eu faço é por quê? Qual é a razão, né? Por que é como se o feminismo não tivesse acontecido no Espírito Santo, ou como se quiséssemos deliberadamente apagar uma memória muito importante para a formação do pensamento capixaba, né, na formação da nossa cultura, da presença das mulheres. Então eu me questiono muito sobre isso. Comecei a escrever um artigo para discutir essa ausência, né, essa lacuna, as razões, como isso se vincula também a uma mentalidade conservadora, que eu acho que é a partir do quê? É a partir do conhecimento que você cria condições de ir para o embate, né, de ir para o confronto, e questionar por que as coisas são como são. E aí eu falo também para os ouvintes, né, que podem não estar também no Espírito Santo, mas quando a gente fala do regional, do local, que a gente não conhece o próximo, né, aquilo que nos origina, de fato, vem muito também desses apagamentos e como que a pesquisa ela é importante nesse sentido, a escrita ela é importante nesse sentido, né, se mesmo que por enquanto ainda esteja muito lento a pesquisa em cima dessas produções, né, como você disse, foi dado esse primeiro passo, né, você dá esse primeiro passo, isso é muito interessante, e a curiosidade vem nesse sentido, né, da gente continuar traçando outros caminhos. E se a gente pensa essa escrita que ela se desenvolve, né, escrita feminista dentro do Espírito Santo, esse reconhecimento, esse prazer, né, essa conexão de reconhecer que, isso está acontecendo na terra, né, de onde eu venho, digamos assim, tem uma potência muito grande, que é uma potência do reconhecimento, de uma aproximação. Quando eu te encontrei, né, te reencontrei agora por conta do Instagram, eu te reencontrei dentro do perfil Mulheres de Escrita, né, que é um perfil ali voltado para, como vocês descrevem, né, para ler, conhecer e pensar mulheres escritoras. E aí eu fui ver quem estava envolvida no projeto, né, quando a gente encontra um perfil que traz tanta contribuição, você vai observar, né, como que ele se constrói tudo. E aí eu te reencontrei, eu falei, gente, Lívia, há quanto tempo? E aí, nesse processo, eu vi que vocês têm lá nesse perfil, e assim como pensando também, né, na sua pesquisa acadêmica, várias mulheres escritoras vão percorrendo esse caminho, né? Como que surgiu esse projeto, sabe, das mulheres de escrita?
foi desses encontros, se foi dentro do ambiente acadêmico também. Como que foi esse processo, né? Qual que é o objetivo também desse perfil lá do Instagram? Olha, o Mulheres de Escrita, ele nasceu muito despretensioso, eu acho que como a maioria dos projetos nascem, né? E é possível que muita gente se identifique com o fato de que o início do isolamento social, né, com a ruptura que acontece, assim, das nossas relações, aquilo que estava acessível, de repente não está mais, isso gerou em mim, e acredito que em mais pessoas, a necessidade de se conectar mesmo, de me sentir próxima às pessoas que eu não poderia mais estar próxima, e que às vezes você nem valorizava essa proximidade, né? E aí o perfil surge. De uma maneira muito interessante, eu já sentia o que vinha acontecendo comigo há uns anos, né? É que eu me sentia uma pessoa que precisava de encontros, né? Eu sempre fui, como eu falei, falando das memórias da minha infância, uma menina solitária, que não me importava de ficar sozinha, eu gostava, né? E até hoje eu prezo, eu preciso do meu momento sozinha, refletindo e fazendo as minhas coisas. Eu gosto desse espaço em que eu me envolvo comigo mesma, mas no momento em que você é privado dessas relações que estão ali disponíveis para você, que você pode encontrar os amigos quando você, né, sente a vontade, ou no encontro casual, quando você é retirado desse lugar de possibilidades, você começa a pensar como eu vou criar outras possibilidades de existir nesse momento em que, de fato, durante a pandemia, eu me isolei, eu não saí, eu segui bastante à risca as recomendações, eu levei bastante a sério, porque era de levar a sério, a gente ainda não saiu da pandemia, e aí o Mulheres de Escrita veio numa noite do nada, eu estava pensando, né, eu estava finalizando um livro, eu já vinha publicando no meu perfil pessoal algumas resenhas de livros que eu estava lendo, a partir desses desafios que lançam, né, eu não entro em quase nenhum, mas quando me mandaram sobre resenha literária, eu falei, esse eu quero. E aí eu comecei a publicar alguma coisa, e aí me veio a ideia, poxa, eu vou publicar, eu vou criar um perfil para eu publicar lá nesse perfil as resenhas. Mas assim, 2, 3 publicações depois, comecei a sentir a necessidade de me conectar com outras mulheres, e as minhas amigas principalmente, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi um e-mail imenso, não consigo ser sucinta, então eu escrevi um e-mail imenso, fazendo o convite de a gente formar uma rede colaborativa a partir do perfil Mulheres de Escrita, já apresentando a proposta para elas, né? Que a minha intenção era fomentar a leitura, que a gente lesse mais mulheres. Eu já vinha lendo mais mulheres há muito tempo, mas queria saber se elas também estavam lendo mulheres, quais eram as impressões, o que estava acontecendo, e aí eu fiz essa provocação. Rapidamente eu recebi as respostas de muitas delas, elas foram se interessando, e no primeiro momento era produzir uma resenha e mandar e publicar no perfil, e depois a gente acabou virando um coletivo, né, uma espécie de grupo de estudos. Então a gente se fala praticamente todos os dias, nós trocamos impressões de leituras, e a gente acabou se formando como um grupo muito forte, assim, a gente sente essa proximidade que perpassa, né, as questões feministas, porque muitas das mulheres que são minhas amigas, que estão lá, são mulheres envolvidas também com a pesquisa acadêmica, são mulheres envolvidas com as temáticas antirracistas, as temáticas da educação, as temáticas do feminismo, da literatura. Então a gente acaba se encontrando numa coisa que nos une, né? Embora sejamos muito diversas, e esse seja um objetivo também do Mulheres de Escrita, né? A gente só não agrega pessoas que são intolerantes, a gente só não agrega pessoas negacionistas, né, que estão indo numa contracorrente absoluta do que a gente entende, compreende como democrático, como diverso, como uma necessidade de construir realmente uma sociedade que se institua a partir da chance de as pessoas viverem e existirem. Aquilo que aniquila não nos interessa, aquilo que não reconhece não nos interessa. Então esse também é um recorte que a gente faz, assim, nós nos colocamos como mulheres que se vinculam a um pensamento antirracista, que estão construindo esses pensamentos da diversidade, de uma perspectiva interseccional,
Então, a gente se apropria de conceitos que trabalhamos no nosso cotidiano de pesquisa, de estudos, mas fazendo uma espécie de tradução e colocando isso nas nossas interpretações, nas leituras que fazemos, e naquilo que a gente quer provocar em quem acompanha. Então, nós somos, acho que 8 mulheres agora, não me lembro, mas 8 mulheres que escrevem. Nós temos uma programação de 2 resenhas por semana. Agora a gente abriu e ampliou, porque entendemos também a necessidade de expandir o que a gente entende por escrita, e como eu falei para você no início, né, a escrita para mim sempre esteve muito associada à música, então nós agora abrimos para as colaboradoras escreverem resenhas sobre álbuns musicais, ou sobre uma música, ou sobre um filme, ou uma obra de arte, né, mulheres artistas plásticas, porque a gente entende que a escrita ela vai muito além do processo de você pegar uma caneta ou um computador e digitar alguma coisa. A escrita ela acontece na mente, né? Eu estou o tempo todo escrevendo na minha cabeça, é impressionante. Eu acordo escrevendo, eu vou dormir escrevendo, durante o sonho eu escrevo. Então a gente pensou na possibilidade de também começar a burlar essas fronteiras do que é escrita e de quem pode escrever. Meu propósito com elas era também de provocar sairmos da escrita acadêmica, né? Tentarmos ou mesclar, ou mesmo ir para um outro campo, experimentar outros modos de escrita. E elas adoraram, elas toparam, algumas delas não conseguiram e desistiram, falaram, não é para mim e tal, mas a maioria gostou e topou o desafio. E eu acho que então eu acabei atraindo, assim, criando um espaço em que eu pudesse me expressar. Então foi muito interesseiro. Assim, eu fui muito interesseira na criação desse grupo Mulheres de Escrita, porque agora pensando, né, depois que a coisa aconteceu e tem se consolidado, que acabou sendo um espaço em que eu pude e estou podendo me estabelecer melhor, me pensar também como uma mulher de escrita, né, e como uma mulher escritora, me sentir confortável com isso, entender que outras mulheres passam também pela limitação de não se enxergarem como escritoras, de não se enxergarem como mulheres que produzem conhecimento. Acho que tem a ver com esses limites que a sociedade patriarcal estabelece. Muita gente nem gosta de usar o termo patriarcal, mas aquilo que existe tem que ser denominado, a gente tem que dar o nome que é, e que faz com que as mulheres tenham uma autoestima. A questão do racismo atravessa muito, a dificuldade que temos de nos compreendermos como mulheres de potência, né? E eu acho que para nos compreendermos como mulheres de potência, a escrita é uma ferramenta, a gente precisa se fortalecer enquanto coletivo, né? Precisamos nos fortalecer enquanto grupo. Esses encontros, eles transformam. Então, assim, quando você falou da Dona Zita, e eu fiquei lembrando da minha avó, fiquei lembrando da minha mãe, das minhas avós e da minha mãe, são mulheres que sempre agregaram muito, e que me passaram noções de vida, ensinamentos de vida, que eram feministas, mesmo atuando no cotidiano, né, em que os homens eram os maridos, os chefes da casa, mas elas ali nas suas maneiras de resistir do dia a dia, elas me ensinaram muita coisa. E eu me esqueci de muita coisa ao longo desse processo de formação acadêmica, porque eu acabei me rendendo muito a essa maneira convencional de se produzir, né? Então eu tinha que me expressar de maneira muito específica, tinha um vocabulário que eu tinha que respeitar, eu não podia ser muito informal, eu tinha que ter cuidado. Então isso tudo me trancafiava, assim. Eu amo muito o meio acadêmico, eu não me vejo fora dele, mas eu quero interagir com o meio acadêmico de maneira mais criativa. Eu sinto muita necessidade disso. E aí eu provoco as minhas amigas a fazerem a mesma coisa, chegarem comigo assim para fazer isso, para que eu não me sinta tão solitária, né? Porque a solidão ela é boa para mim até um certo limite. Depois disso me falta, né? A ausência ela tem a ver com a necessidade de me conectar com mulheres com histórias com as quais eu possa conversar, não necessariamente me identificar, mas histórias com as quais eu possa dialogar e conhecer. Então a gente tem vários projetos já, Mulheres de Escrita, a gente já está com um projeto de livro, né? A gente tem um projeto de pesquisa, um projeto de
de financiamento, uma série de coisas, financiar um livro, né, de mulheres escritoras de espaços inusitados, mulheres que não teriam nenhuma oportunidade de, muito menos de se pensarem como mulheres de escrita, e ali a gente fomentar essa produção. Enfim, eu realmente acho que a escrita e a leitura, a educação, a formação, o estudo, ele é o caminho. Não tem... todas as mulheres, quando a gente vai ver, mulheres pensadoras, elas sempre reivindicam esse lugar, né? Esse lugar de produção, esse lugar de criatividade, de criação. E eu acho que é isso. Escrita, para mim, é criar, não importa o que, o valor que deem aquilo, o importante é criar, é uma espécie de se situar no mundo. Nossa, perfeito. Esse situar-se, esse sentir confortável, eu acho que descreve bem o modo como quem acessa o perfil, quem acessa as escritas de vocês lá, se sente. E aí eu falo, lógico, aquela que vai como leitora, né, que acompanha o perfil. Por mais que eu tenha muitas e muitas ressalvas com o Instagram, acho que ainda falta a gente encontrar um espaço uma mídia que seja mais acolhedora, né, nesse sentido discursivo, mas que, ainda mais nesse momento de pandemia, como você disse, proporcionou esses encontros, esse estar junto. E a potência literária nesse sentido, ela é muito forte, né, não só de quando a gente pensa as mulheres, como elas são protagonistas, como que as personagens bem construídas vão ali ser as nossas referências, né, do modo de pensar e de vivenciar o mundo, mas como as mulheres de escrita, essas mulheres que escrevem, elas também se tornam a nossa referência, né? Isso potencializa ainda mais o modo como a gente pode se aproximar da escrita e leitura de mundo. Acho que se a gente pega tudo que a gente conversou aqui hoje, que foi bastante produtivo, né? Todos esses pontos, há uma questão da potência de pesquisa, né, da participação das mulheres na área de pesquisa, como que isso é importante. Quando você fala isso em relação à academia, me vem essas mesmas sensações, sabe, de tentar escrever uma dissertação, igual aconteceu comigo, né, também, de escrever uma dissertação na área de medieval, né, que é bem restrita, e história medieval, lidando com crônicas no meio, sabe? E o quanto isso foi desafiador, porque você saber que você quer trabalhar a escrita de uma forma um pouco mais livre e não se anular pelo trabalho acadêmico é muito, muito difícil, né? Acho que... Mas aos poucos eu tenho muita esperança, porque cada vez mais que eu converso com pessoas que estão dentro da área acadêmica, que são as pessoas, na verdade, que se formaram, né, junto com a gente, né, que são da nossa geração, digamos assim, de estudantes e que estão se tornando professores, eu vejo que há uma vontade coletiva, sabe? Não, claro, tão forte ainda, mas que está começando a se construir dessas mudanças. Não só de mudar a escrita acadêmica, mudar o ambiente acadêmico, mas tirar o ambiente acadêmico dessas amarras, sabe? Desse muro que se construiu, isolado do mundo. E não é por aí, né? Acho que toda a nossa conversa mostra o quanto as mulheres de escrita são importantes pra gente, né, para a gente entender toda essa potência, né, e a potência também do seu trabalho. Bom, acho que puxando aqui para um encerramento, tem mais algum ponto, Lívia, que você gostaria de levantar, que a gente não citou aqui na nossa conversa, alguma questão que você gostaria, né, de falar com uma mensagem final, e também trazer uma indicação, se você tiver, para os ouvintes, de leitura, de escritas, do que você tem interesse, quais são as suas curiosidades neste momento, né, que estão te movendo? Eu acho que eu fiquei impressionada, assim, o quanto eu consegui falar num tempo curto, né, 1 hora, para quem leciona, passa muito rápido, então a gente está acostumado a falar bastante. Mas eu fiquei impressionada, assim, eu acho que você conduziu e me levou para pensar questões muito importantes para mim, que são importantes há muito tempo e que têm tomado a minha atenção agora, né? Acho que, talvez, assim, como a gente falou muito de escrita e da potência, acho que não tem como escrever sem a leitura, e essa é a proposta, né? As duas coisas, elas estão articuladas,
E, assim, eu tenho lido muito mulheres, é claro, mas eu não leio só mulheres, mas eu tenho lido muito mulheres, acho que tem sido uma maneira de eu me preparar, assim, de eu me colocar também, me perceber. É uma discussão outra, assim, dentro da teoria, né, se existe uma escrita feminina, se não existe uma escrita feminina, se a gente consegue atribuir uma identidade à escrita, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que quando as mulheres escrevem, elas, como Angela Davis fala das mulheres negras, que quando elas se movem, toda a estrutura da sociedade move junto, as mulheres, quando elas escrevem, elas movem muita coisa que está ao seu redor. Elas se transformam em termos de, a gente está falando no Brasil, um país, né, que tem índices de feminicídio altíssimos, um país cuja cultura do estupro está longe de acabar, né, onde mulheres são estupradas, assediadas e violentadas e mortas todo o tempo. Então nós estamos falando de um lugar em que a escrita ela também passa por um processo de cura das mais variadas violências, das mais variadas invisibilidades, das mais variadas discriminações. Então nós estamos falando da escrita e da leitura como um processo de cura. E aí, lendo mulheres, bom, eu leio, ultimamente eu tenho lido muito, porque eu gosto muito de Angélica Freitas, né, mas eu leio muito Bell Hooks, eu leio muito Conceição Evaristo. Acho que a Conceição Evaristo hoje no Brasil como escritora, né, com as suas escrevivências, ela está falando com todo mundo, com todas as mulheres, partindo do seu lugar de mulher negra. Gosto muito da literatura da Aline Bay, O Peso de um Pássaro Morto, acho que é um primor, assim, e ela falando sobre a escrita desse livro, justamente a casualidade, que é a gente tirar também, como você falou, desmistificar. Quando a gente desmistifica como a gente produz, como a gente chega até um tema de pesquisa, como a gente desenvolve uma ideia, a gente amplia, né, a possibilidade de pessoas que se veem como pessoas comuns de também produzirem, de também criarem. E aí ela fala que, bom, um dia caminhando na rua, sei lá, tropeçou e pensou num pássaro morto, uma coisa assim, e criou todo o livro, a narrativa, a partir de uma ideia totalmente desconectada, né, de uma narrativa, assim, de uma história. A partir desse detalhe que ela percebeu, ela criou uma narrativa. E isso me chamou muita atenção, que eu faço isso o tempo inteiro, né? Eu vejo um detalhe, uma coisa que me chama atenção, eu desloco ele do contexto, tiro do espaço, faço essa experiência e então penso numa narrativa a partir daí. O que também não tira a ideia de que tudo que a gente escreve tem a ver com as nossas vivências, né? Com aquilo que a gente experimenta de mundo. E é claro, assim, se for para indicar mais, além dessas que eu citei, lê Ana Maria Gonçalves, né, ela é uma escritora, uma literata, mas ela flerta muito com a história, e ela escreveu esse romance, Um Defeito de Cor, que para mim é uma referência, são quase 1000 páginas, mas é um livro que eu não canso de indicar, já dei de presente, assim como os livros da Angélica Freitas eu presenteio bastante, e a Clarice Lispector, uma grande referência, eu acho, da literatura brasileira, a Clarice Lispector, com todas as suas mulheres nordestinas, com todas as suas retirantes, com todas as suas psicanálises. A Clarice Lispector é inspiração para muitas mulheres de escrita, né? Eu acho que é isso, Fabiana, assim, eu queria agradecer demais, não sei se a gente está no momento de agradecimento, mas eu queria agradecer quando você me falou no início que a gente chega cansada, do dia extenuante, cansativo de trabalho, né? Mas a gente sai renovada, eu não acreditei, mas é verdade. Estou bem feliz, assim. Eu falei sobre coisas que me emocionam, sobre coisas que me motivam. Muito agradecida dessa conversa, assim. Foi muito bom te reencontrar nesse espaço, nesse momento, e perceber que nós duas crescemos muito, né? Eu acho que isso é a grande conquista de tudo, todas as dificuldades que a gente passa, o que dá prazer e assim mostra para a gente que é possível são essas conquistas, né? A gente se vê de maneira diferente no espelho, olhar uma para a outra e perceber que temos muitas semelhanças, apesar de todas as distâncias, né? Então, muito grata, de verdade, assim, muito feliz. Nossa, eu que fico muito, muito grata. Quando eu te fiz o convite, eu fiquei pensando desses desencontros e encontros, esse vai, né? E
que a gente fica, né, esse voltar, né, que nunca é um voltar de verdade, e que a gente continua crescendo e conversando. Eu tô emocionada, vocês viram, né? Eu já não tô falando coisa com coisa. É isso que dá quando a gente se encontra. Quando a gente encontra esse passado e vê o quanto que a gente mudou e o como isso é importante pra gente, né, nessa caminhada. Aí, pessoal, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Comenta com a gente. Se você quiser falar com a gente, você pode enviar um e-mail para nãopodetocar@gmail.com ou nos encontrar lá no Twitter, no Instagram, como @nãopodetocar. Sempre com um D do pod mudo. Estes perfis, eles são comandados pelo Tio, o nosso primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita e acessa o notamanuscrita.com, o blog onde você consegue conferir outras produções, como contos, crônicas, artigos científicos, ilustrações, mais podcasts, enfim, muitas coisas. Lá também você vai encontrar todos os links de materiais comentados neste episódio e também o nosso PicPay. Sim, considere apoiar o Não Pode Tocar, que é uma produção independente. Você pode colaborar com R$1, R$2, R$5 ou qualquer quantidade esporádica. Outra maneira também de nos ajudar é indicar o Não Pode Tocar e compartilhar este episódio nas redes. Toda divulgação é bem-vinda e ajuda muito. A nossa conversa foi ótima, eu agradeço muito novamente, Lívia, por ter aceitado participar aqui com a gente. Espero tê-la na casa novamente para a gente ter outras conversas. E se as pessoas quiserem encontrar você, entrar em contato, como que elas te encontram? Bom, acho que o Mulheres de Escrita é o caminho principal, né? Mas tem o perfil pessoal no Instagram, no Facebook, que eu uso bem menos, e o e-mail, assim, eu não me importo de disponibilizar meu e-mail, porque é e-mail de trabalho, liviasrangel@gmail.com, e no Instagram, Lívia A.S. Rangel. E Mulheres de Escrita. Obrigada, Fabiana. Obrigada a você. Perfeito, gente. É isso. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau para os ouvintes. Valeu. Tchau, tchau. Lívia, pode dar um tchauzinho? Muito chique isso. Tchau.